Hoje no consultório o tema tem a ver com perdão, especialmente perdão. Mas como perdoar? Eu sei que precisa perdoar. É mandamento do próprio Jesus perdoar. E tem mais, ele diz que se não perdoa, não será perdoado. Mas o indivíduo em sofrimento simplesmente não encontra recursos para perdoar. Então, para nós não ficarmos no conceito ou no mandamento, a gente vem com os pés no chão, com as mãos erguidas, dizendo: Senhor, me ajuda, vida, me abastece em mim da tua vida, meu Deus, dá-me vida para eu conseguir. E você muitas vezes se desespera e não sabe como esquecer, como deixar para trás, como encontrar alívio daquilo que é tão doído para você. Então, espero que no programa de hoje, especialmente a partir de agora, você consiga entender um exercício de como praticar o perdão. Marli Portugal é a nossa convidada de hoje, é psicóloga e tem feito este trabalho com os seus pacientes e tem tido excelentes resultados. E então quero ouvi-la e, quem sabe, em outro momento, trazer casais que possam contar as suas experiências. Sim. Marli. Bom, vamos entender uma coisa muito importante quando você estava aí falando sobre um mandamento, né? Mas como colocar um mandamento? Queridos, esse perdão que eu trabalho com os meus pacientes não é o perdão de Deus. Opa, como assim, Marli? Porque nós queremos algo prático, entende? Então eu até arrisco em dizer que isso é uma técnica até da psicologia, para que na prática você consiga tirar essa dor que tanto aflige. Mas o que você quer dizer com não é o perdão de Deus? Porque o perdão de Deus, e isso é bíblico, não é psicologia, em 1 São João, no capítulo 1, no versículo 9, lá está escrito o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Deus. Ele é fiel e justo para quê? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Em outras versões está nos limpar. Gente, existe 3 passos para obtermos o perdão de Deus. 3 passos. Gosto do 3, né? O primeiro é reconhecer. Se eu não reconheço, por que eu vou pedir perdão? O segundo é arrepender. E o terceiro é confessar. Observem que no versículo começa aonde? Se confessarmos. Deus, ele ali termina como? Ele limpa, Darleide. Como eu posso limpar você de algo que você fez para mim, se eu sou tão pecadora quanto você? Como eu posso limpar aqui, vamos imaginar que meu marido tenha me traído, isso não aconteceu, só fictício aqui, que ele tenha me traído e ele se arrepende, e ele chega, mas meu amor, foi uma fatalidade, foi uma fraqueza, me perdoe. E eu, tá bom, Carlos, tá bom. Como que eu vou fazer isso se eu posso não ser adúltera ou ter praticado um adultério, mas diante de Deus somos iguais. Eu não tenho essa santidade. Por isso, Darleide, eu não sei se você já ouviu a seguinte frase: perdoar é para os fortes. Já ouviu? Perdoar é divino, porque o perdão de Deus é só Ele, porque é só Ele que é Deus. Agora, de um ser humano, então vamos falar de um ser humano para com o outro. Perdoando o outro. Vocês ouviram os 4 passos. Vamos aprofundar então no primeiro. Pega um papel e eu falo, escreva, porque quando você escreve, sai. Ó, você não quer que saia? Então vai sair esse sentimento. Escreva ali, quem quiser escrever para Deus, escreva ali, Senhor, eu reconheço nada. Senhor, vamos imaginar aqui o meu marido. Meu marido é um ótimo pai, um homem trabalhador, ou a esposa. Minha esposa, ela é uma mulher esforçada. Então, veja as qualidades, escreva ali. O segundo passo qualquer, abrir a alma. Mas diante, mesmo assim, ele ser um bom homem, um bom pai, ou ela uma boa mulher, quando ele me traiu, quando eu soube da traição, foi horrível. Eu me senti sozinha. Eu não merecia, eu esperava, como a gente até comentou aqui, né, Darleide, a gente até pode esperar isso, a gente não quer, mas é passivo de ver isso do porteiro, não sei de quê, mas do meu marido, aquele que diante de ti, Deus, ele prometeu fidelidade. Quando eu descobri, o mundo acabou, foi horrível, eu chorei, eu não tinha ninguém, para quem que eu ia falar? Ou seja, o que vai no coração... O que vai. Escreve. Escreva, tá.
As pessoas têm dito... Se estiver com raiva, escreva. Se estiver Eu senti muita desesperada, raiva, escreva. eu fiquei muito angustiada, eu fiquei sozinha. Passei vergonha. Passei vergonha. As pessoas estão sabendo. Eu Ele estou me sentindo expôs humilhada. Ele me expôs para os outros, nós na igreja ou nós numa sociedade, né? Eu sinto vergonha quando eu saio na rua. Né? Então, coloque isso. As pessoas têm dito para mim que é a pior parte da carta, porque é onde a gente dá de cara com o erro. Lembram? Erro e errado. A gente dá de cara com o erro. Tá. A próxima parte é a perda. Escreva ali. Eu reconheço que a responsabilidade do adultério, se quiser colocar mais coisas ali, foi do meu marido ou foi da minha esposa. Por último, interceda, desejar o bem para aquela pessoa. Eu espero que ele fique bem, porque depois disso ele acabou com a vida dele. Esse homem nem come direito, ele não consegue trabalhar, essa mulher só chora. Ela me traiu, mas ela mesma tomou o veneno dela. Então, que ela fique bem. Gente, agora presta bem atenção. Terminado todos esses 4 passos, que você colocar o ponto final na carta, aí é que vem o efeito. Para aqueles que confiam, que têm uma fé em Deus, marque um encontro sozinho com Deus. Sabe para quê, Darleide? Para ler a carta em voz alta. Para quem quiser ler para si mesmo, também sozinho, para não ter interferência. Leia aquela carta em voz alta. E é aí que acontece o fenômeno da superação. Porque quando acontece tais coisas, o que gera dentro de nós? Um trauma. Trauma não se esquece, trauma não se deixa para lá, trauma se supera, porque senão você não dá volta por cima. E quando você lê em voz alta aquela mensagem através do som da sua voz, quando entra pelos seus ouvidos, vai direto para o lobo frontal, que é a razão. Você está lendo, você está usando a sua cognição. Então isso tem insights aqui dentro. Tem contato com o inconsciente, aonde está o trauma. E quando o inconsciente recebe essa informação, ele a processa de uma forma que quando eu estou me ouvindo lendo a valorização, eu entendo que eu não estou julgando o outro. Que eu estou entendendo que é sim um ser humano. Isso dá uma elaboração aqui dentro. Quando eu me ouço ouvindo que quanto foi ruim, como eu fiquei sozinha, o abrir da alma, o inconsciente ele processa essa informação e manda a seguinte mensagem para mim: isso não deveria ter acontecido. Isso é errado. Ele não, ou ela não deveria ter feito. Dói muito, mas quando você vai para o próximo passo, quando você se ouve lendo assim, ó, eu reconheço que a responsabilidade é do outro. Olha, gente, aqui é como se fosse o cérebro, ok? E aqui o trauma. O trauma ele sempre fica assim, gente, em nossa mente. Ele aperta e ele solta. Por isso nós oscilamos de humor. Às vezes estou bem, às vezes estou lá embaixo, mesmo tomando medicação. É o trauma. Quando o seu inconsciente ouve essa mensagem, acontece isso daqui, ó. Você se liberta daquilo. Não tem mais efeito. E quando você se ouve lendo a questão da intercessão ou desejar o bem, o seu cérebro, ele interpreta que você não está agindo da mesma forma. Há um resgate da sua identidade, por isso que a pessoa fica bem. Olha, as pessoas chegam para mim depois que fazem esse processo, uma risadinha assim no canto da boca, sabe? E dizem assim: doutor, eu não sei o que é isso, mas eu tirei 1 tonelada das minhas costas. Casais que eu atendi, que eles assim se abraçavam, sabe? E diziam: a gente agora se ama. Antes se ama assim, cada um ama a si. E esse amor é mútuo. Mudou a nossa visão, porque consegue ressignificar o relacionamento. Marli, elabora aí como é que você vai fazer, porque eu vou te pedir, para você dizer tudo outra vez. Basicamente é isso. Porque assim, é tão importante o que você está dizendo. Muito. É tão necessário entender isso muito bem. Exato. É tão vital que você compreenda que o que está sendo trazido aqui é alguma coisa que é trabalhada em consultório, no consultório da Marli. E ela se dispôs a trazer isto aqui para que milhões de pessoas tomem conhecimento
e que possam levar isso a cabo, ou seja, ao seu fim, ao seu propósito, e possa ter liberdade Sim. depois de um trauma, depois de um sofrimento como o da traição, como o abuso. E aí eu te pergunto, isso serve também para alguém que guarda uma memória de um abuso, guarda a memória de um abuso sexual, de um abuso psicológico? Isso serve para outros? O leque Todo é tipo amplo. de trauma. Todo tipo de Todo trauma. tipo de trauma. Então, diz pra gente, por favor, outra vez, Sim. passo a passo, então, como se eu fosse lá ao seu consultório, te levasse uma história, a minha história, e você me diria hoje, na primeira consulta, ou esse exercício é de uma vez só, você passa para o indivíduo, para que ele faça... Porque, por exemplo, pode ser que quem esteja ali comigo agora pense, então eu vou escrever uma carta. Então, vou agora escrever, pá, 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 pá. E não é necessariamente este movimento de um momento ou de uma carta, tal. Então, você precisa deixar isso bem claro para que surta o efeito que nós desejamos. Pode ser? Claro. É assim, ó, quando uma pessoa chega no meu consultório, na primeira sessão, eu sempre procuro ouvir a queixa da atualidade. Então, vamos imaginar saindo do contexto da conjugalidade para as pessoas entenderem que isso é para qualquer âmbito de trauma. Vou levar um abuso para você, tá bem? Cheguei lá, doutora, eu tenho um trauma, eu era criança, fui abusada, era por uma pessoa muito próxima e eu tenho esse sofrimento até hoje. Não consigo me relacionar com o meu marido, sexualmente eu sou um fracasso, eu não me amo, eu me retalho, eu quero morrer. Me ajuda. Um exercício que você vai passar, então, é o do perdão. Olha, geralmente é muito difícil, Darleide, muito difícil uma pessoa já chegar assim, dizendo... Elaborando o que é e o que não é, né? Ela fala do que está acontecendo agora. Por exemplo, eu não consigo me relacionar sexualmente com meu marido, eu já fui ao médico, já fui, tá tudo bem com os meus hormônios, como que é o tratamento? Ele me trata bem, ele é um ótimo marido, eu não tenho libido, eu não consigo. Então, ela não sabe o que está por trás. Aí você vai investigar. Aí eu ouço a história de vida da pessoa. Quando a pessoa, ela me conta, eu não hipnotizo ninguém, eu não faço regressão, eu ouço do que a pessoa lembra. Claro. Então, quando a pessoa me conta ali, olha, eu ficava com o meu avô, e o meu avô, ele me molestava, ele mexia em mim. E como você sabe que aquilo foi uma molestação? Para eu entender o grau daquilo, da percepção. A pessoa, porque ele não... E hoje eu sei que foi uma molestação. Na época, ele dizia que eu não podia falar para ninguém, e eu era criança, e aí a gente vai aprofundando. Tá. Quando eu ouço toda a história de vida, eu dou a devolutiva. Você tem trauma de abandono. Quem que me abandonou? Os seus pais. Porque o seu avô é seu avô. Seu avô não é o seu pai, nem a sua mãe. Quando eles te colocaram no mundo, a responsabilidade de cuidar... Onde eles estavam quando você estava sendo molestada pelo seu avô? Não, eles estavam trabalhando, que ótimo. Mas você é filha deles. Então, não trabalho pondo culpa nos pais, não. Fiquem em paz. Mas a gente precisa ir na causa. Né? Então, você tem trauma de abandono afetivo e, em algumas histórias, até literal, do pai e do avô. Então, se os pais foram trabalhar e o avô ficou no papel de cuidador, então ele tinha que o quê? Ele tinha que cuidar de você, te proteger. Aquele que era para te proteger e ele tinha uma relação consanguínea, ele abusou de você. Gerou uma lacuna aí dentro. Hoje, você está com seu marido, ele é seu marido. É um homem que te ama, e que te respeita e que te valoriza. Mas só que o que ficou internalizado no seu inconsciente gerou uma barreira. Você não consegue, porque vem à tona tudo isso. E as pessoas ficam assim, e agora? O que eu faço? Não dá para voltar lá atrás. Não dá mesmo, não. Vamos trabalhar o perdão. As pessoas dão um pulo assim para trás, mas eu não tenho raiva da minha mãe, eu não tenho raiva do meu pai, nem meu avô já até morreu. Como é que eu vou fazer isso agora, né? E aí eu explico, olha... pergunto para a pessoa o que significa, geralmente, é deixar para lá, ou então aceitar que o meu avô era assim, vai saber o que fizeram com ele também, então tem que aceitar. E aí eu ajudo o meu paciente a entender, erro não se aceita. O errado foi uma vítima, pode ser que provavelmente ele foi também abusado, eu não sei o que o levou, mas ele é um ser humano, tá? E aí eu explico para a pessoa,
né? Quando eu vou falando essas coisas, as pessoas já vão, poxa, porque eu pergunto, né? Eu quero uma devolutiva, faz sentido o que eu estou falando? Totalmente. Então, ok. Você vai pegar um papel, não é aqui em sessão comigo. Eu trabalho muito com tarefas, a TCC, a gente faz intervenção. Então, você vai para casa, você vai pegar um papel e você vai começar a escrever, por exemplo, sobre o seu avô, sobre os seus pais, uma carta sobre cada um, não faça no geral. Eu quero perder tudo que me fizeram, não vai ter efeito. Então, por exemplo, do avô, vamos imaginar. Você vai escrever, você conviveu com seu avô, ele tinha esse defeito, mas ele tinha muitas qualidades. Coloca ali na carta, no papel, o que você lembra de bom que você via no seu avô. Que ele era brincalhão, que ele sempre estava ali, não sei, vê as coisas positivas. Escreva isso no papel. Depois, você escreva como foi ter vivido o abuso. Mas, doutora... Isso dói muito, como é que eu... Isso sangra, Darleide. Mas aí eu falei, cria coragem, porque Deus está com você. Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te libertar disso. Hoje você não precisa estar vivendo, você está carregando consigo o abuso. Você foi abusada lá atrás, querida. Hoje você não é abusada, você se abusa. Então você precisa se libertar. Então é força. E escreva ali como foi. Então, teve relatos assim, quando o meu avô, ele me colocava no colo e ele chegava à ejaculação, eu não entendia aquilo, me melecava. O que você fazia, né? Coloca ali no papel. Eu não sabia para onde correr, eu me lavava, eu chorava, eu tinha medo de falar para os meus pais, então eu sentia um nojo tremendo de mim. E ela vai escrevendo. E ela escreve, e chora muito. E tem gente que leva, às vezes, mês para escrever, porque não consegue sair do abrir a alma, porque machuca muito. Depois, conseguiu passar por isso, escreva ali, né? Quem quiser escrever para Deus, Senhor, eu reconheço que a responsabilidade de ter abusado de mim foi do meu avô, porque ele era para cuidar de mim. Eu não tenho participação nisso. Não tenho, né? porque tem muita gente que tem culpa, né? Por que eu não falei? Porque, Darleide, a gente precisa separar sexo de sexualidade. Sexo é o ato entre homem e mulher. Sexualidade é inerente ao ser humano, é o que traz a libido. O ser humano já nasce sexualizado. Se toca na parte erógena, o corpo corresponde. Então, ela pode ter sentido prazer e ela sente culpa. É um sentimento ambivalente. É bom porque dá prazer, mas é ruim porque é errado. Entende? Então, quando chega ali, tá casadinha, que ela pode ter a bênção, eu gosto muito de falar sobre a bênção do sexo em palestra, é de Deus, não é do diabo. As mulheres não, a maioria das mulheres, elas não conseguem, porque no inconsciente é feio, é pecado e é do diabo, e não é. É da cultura, né? Exatamente. Coisa que ainda persiste. O pecado não... Então, cabe ao pecado alinhar o sexo. Exatamente, É difícil. exatamente. É muito complicado, né? Então, quando você escreve ali, eu reconheço que a responsabilidade é dele, e aí vai para a próxima parte, que é interceder ou desejar o bem, e aí você lê aquilo em voz alta, no lugar sozinho, lendo para Deus, ou lendo para você, para que você ouça, você tem insights. E aí a elaboração tira a função que o trauma tem, que é de ficar, né? Te pressionando. Traumatiza, por isso que é trauma. Ele traumatiza, ele te oprime, você se liberta. Então o seu lobo frontal, ele passa a ter pensamentos não influenciados pelo trauma, porque você mexeu no trauma e superou. Muda a visão. Agora, é claro que a gente não quer passar a ideia de que isso é assim, um clique. Né? Porque você bem lembrou que pode ser que pessoas demorem muito tempo a ter coragem de rememorar aquilo que foi tão doído lá atrás e pôr no papel. E eu treino o meu paciente, por exemplo, a gente trabalha em cima da assertividade, que é uma técnica da psicologia, da abordagem da TCC. Então eu treino, às vezes, mas o que é isso? Como que eu coloco, então... Com um profissional, você vai aprender, você vai entender o que é isso. A partir daí, você conhece a elaborar essa carta. O que é a assertividade, então? Assertividade é você falar o que pensa sem ofender o outro. Isso traz o ponto do equilíbrio. Darleide, sem medo de errar, mais de 98%, isso é um dado bem novo. Ou seja, quase 100. Quase. 98, olha, né? Altíssimo. Mas é 98% da população do mundo, não é só daqui de Jacareí, São Paulo.
do mundo vivem nos extremos. Quais extremos? Passivo, o que é o passivo? Não pacífico. O passivo é aquele que aceita tudo, que está tudo bom, que quer agradar a todo mundo. Ele se anula. Vem as doenças psicossomáticas. O outro extremo é o agressivo. Ele passa por cima do outro para se valer. Esses dois extremos deixam as pessoas doentes. Você pode ver, você olha para um lado, você olha para o outro, as pessoas estão o quê, Darleide? Se matando. As pessoas estão como Darleide? Elas não conseguem se relacionar com alguém que tem um relacionamento, que tem um vínculo consanguíneo. Os filhos não saem de dentro dos quartos. Eles se relacionam com eles mesmos. Vai lá na internet, inventam, né, uma identidade, porque a dele não existe. A assertividade não. Isso eu ensino. E eu fico tão feliz em falar isso, porque isso é real. Uma vez uma paciente minha, depois de alguns meses de eu treinar, ela chegou lá, outra pessoa colocou isso em prática, ela disse, doutora, as pessoas estão perguntando para mim o que está acontecendo. Eu falo, você está sendo você. Porque há 3 meses atrás ela disse para mim, eu estou no meu trabalho todos os dias, eu trabalho 8 horas, todos os dias, e eu não sou eu. Eu fiquei pensando, como? Fico o dia inteiro usando máscaras. Quantas mães usam máscaras? Quantos pais? E quantos filhos? Eu falo assim para pais, sabe? Respeitem seus filhos, porque o filho, antes de ser teu, ele é de Deus. Exatamente. E qual o resultado depois desse exercício, dessa elaboração, dessa ressignificação? Vale dizer que é tão importante que você seja acompanhado por um profissional. Exato. Vale dizer que é tão importante você encontrar um profissional que possa te auxiliar, que possa te instruir, que possa te treinar, que possa fazer você avançar nessa compreensão a respeito da dor vivida, a respeito da sua responsabilidade também em executar a sua própria administração frente à vida, como eu vou gerir minha vida, como eu vou, então, escolher lidar com isso a partir de agora, quais são os passos que eu vou dar. Muitas vezes você não vai conseguir sozinho, talvez você não saiba por onde começar, talvez você não saiba exatamente que isso é possível para você. Eu sei que nos rincões do Brasil, nas cidades menores, nem sempre é tão fácil encontrar um profissional, mas hoje nós já temos o recurso, primeiro que o da internet, e o segundo de profissionais que podem atender você pela internet. Pode fazer a consultas online, pode ter um encontro com você mesmo à distância, mas fazendo uso da tecnologia, de maneira que você pode ser ajudado. Os meus programas aqui, os nossos programas, o consultório de família, o Sem Tabus, são sim programas que também têm uma função terapêutica. Ele não é uma terapia, mas tem uma função terapêutica na elaboração de ideias. Quantas pessoas eu encontro, quantas pessoas reportam das mudanças que fizeram na vida, ouvindo cada profissional que vem aqui, elaborando novas ideias, tomando novas iniciativas a partir do conteúdo absorvido aqui do programa. Faça boas leituras. Quero recomendar para você os livros citados hoje no programa, a Marli bem lembrou deles, o livro A Ciência do Bom Viver. Só por esse título você já pode confiar que, de fato, ele apresenta o melhor da ciência para vivermos com qualidade mesmo, isso em termos de saúde física, emocional e espiritual. Mente, caráter e personalidade aliás, são 2 volumes que são fantásticos, volume 1, volume 2, Mente, Caráter e Personalidade, atualíssimo, tendo sido escrito há tantos anos, mas você lê e diz, uau, foi feito ontem para mim. Mas não deixe de buscar ajuda, não se esconda, não espere o drama se avolumar, não tenha vergonha. Por que você tem vergonha de dizer da sua dor? Por que você tem vergonha se você não é culpado por isso, não é responsável por isso? Você foi vítima de uma situação, e mesmo que você tenha alguma responsabilidade direta, mesmo que você tenha culpa,
Mas o que faremos? Vamos nos submergir à culpa e morreremos em nome da culpa, em função da culpa? Ou nós vamos aproveitar as oportunidades que especialmente Deus nos dá? E a vida também, no nosso dia a dia, nós vamos encontrar pessoas que nos darão a segunda oportunidade, terceiras oportunidades, que a vida vai nos dando possibilidade de recomeço. Isso é fantástico. Então, mesmo tendo culpa, tendo responsabilidade, não importa. Importa que você não morra. Importa que você não perca a esperança. Tendo sido traído ou sendo traidor, tendo sido o que ofendeu ou ofendido, sendo que machucou, sendo que fez o outro passar por uma dor terrível ou que sofreu a dor. Tem esperança para todos. Vamos buscar ajuda. E digo isso como que nesta voz de apelo mesmo, Marli, pelo número de pessoas que estão desistindo da vida. Pelo número de pessoas que estão se encostando por elas mesmas, desistindo delas mesmas. Não faça isso. A vida é o maior valor que Deus nos deu. O que Deus nos deu, que é dele, ele doou a nós. Porque não existe vida no sol, vida na água, vida na planta. Não existe vida em lugar nenhum sem que ela tenha sido gerada em Deus. Então, a vida, numa ameba que existe a vida, ela foi gerada em Deus. Esse é o valor mais rico que possa existir. Nós não podemos torná-lo banal. Então, o convite do programa de hoje foi para você repensar as suas dores, suas agonias e continuar insistindo em ressignificá-las, curá-las, passar para a próxima fase, ir adiante e conseguir ser feliz. E aí eu te deixo essa pergunta. As pessoas que você tem atendido voltam, te devolvem outra vida, outro sorriso, outra expectativa? Sim. Eu queria só antes de responder isso daí, Darleide, eu não posso deixar de falar uma coisa. As pessoas, quando elas erram, então o que traiu, então o outro vai reconhecer que a responsabilidade é minha, e porque você falou isso, me tocou muito. Gente, lembra que nós comentamos sobre o versículo da Bíblia, que o que Deus faz? Ele limpa. Então, quando você reconhecer que você errou, não está tudo acabado. Exatamente. Vai até esse Deus, confessa, Senhor, eu errei, eu não devia, mas eu errei. Ele vai te limpar. Gente, não é eu, não é Darleide quem está falando. Isso está na Bíblia. É o próprio Deus. Um casal, Darleide, quando a vítima, ela perde e devolve para o agressor, e quando esse agressor, ele é acolhido pela vítima e ele vai ter com Deus, os dois renascem. E aí, quando eles voltam para mim, eles... uma vez, até um ano passado, eu atendi ali no Cevisa e a gente teve alguns casos que eu chamei o pastor para dar a bênção de novo para aquele casamento. Lindo, é isso. Esse é o resultado do renovo, do recomeço. Recomeça. Muito obrigada, Marli. Prazer recebê-la aqui com o tema de hoje, tá? Foi uma alegria estar aqui com você. Obrigada. Sem máscaras, com verdade, você pode ir muito mais além. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem.